Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, versículos 35 a 37. E você que já está aqui conosco, por gentileza, coloque essa referência no chat para que quem for chegando saiba qual é o texto que nós vamos tratar. Temos estudado a carta aos Romanos nas últimas semanas e mais precisamente da segunda-feira para cá, temos estudado Romanos 8, do 28 em diante, que é um trecho muito profundo e, confesso, me emociona bastante esse trecho. Eu quero compartilhar com você nos próximos minutos, bem rapidamente, algo precioso da parte de Deus nessa palavra. Mas antes de lermos o versículo, eu quero te fazer 3 convites. Você que é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal para fortalecer, aumentar a nossa comunidade. Em segundo lugar, deixa um like nesse vídeo, porque isso faz com que essa transmissão ela alcance mais pessoas ainda. E talvez você se pergunte assim, Thiago, deixa primeiro eu ver o devocional, depois eu decido isso. Faz o seguinte, se inscreve e deixa o like. Se Deus não falar contigo, você pode deixar de se inscrever e tirar o seu like se você quiser, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E o terceiro pedido é uma novidade que nós temos essa semana. Criamos um grupo exclusivo no WhatsApp para envios dos links dos nossos devocionais. Essa é uma excelente estratégia para você que quer permanecer constante. Você que tem uma luta com inconstância, você vai receber na palma da sua mão um link com o devocional do dia. Isso vai te ajudar demais a ser constante. Então, para entrar nesse grupo exclusivo do WhatsApp, basta que você clique no link que está no primeiro comentário desse vídeo ou também fixado no chat, tá bom? Comentário e também fixado no chat para você acessar o nosso grupo exclusivo de envios de devocionais. Gente, inclusive o grupo é fechado, não tem conversa, não vai encher tua caixa de WhatsApp, não vai ter muitas informações durante o dia, é única e exclusivamente para você receber o link do WhatsApp e acessar todos os dias e estar aqui conosco. Vamos lá? Romanos capítulo 8, verso 35 ao 37 diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Gente, o versículo 35 começa com uma pergunta retórica. As mesmas, na verdade, sim, do mesmo tipo daquelas que nós falamos tanto na segunda quanto na terça. Para quem não esteve aqui, o que é uma pergunta retórica? É uma pergunta cuja resposta já está subentendida. Até usei o exemplo de Brasil e Argentina, né? Digamos que um argentino queira provocar o brasileiro, dizendo assim, olha, a Argentina é melhor porque ela é a atual campeã do mundo. A Argentina ganhou a última Copa do Mundo. Aí o brasileiro, para devolver a provocação, ele vai dizer assim, ó, mas qual é a única seleção do mundo pentacampeã mundial? É claro que quando ele faz essa pergunta, não é que ele está buscando informação que não tenha. A resposta está ali subentendida, ele já sabe a resposta e ele entende também que o interlocutor, ou seja, o argentino, ele também sabe dessa resposta. Então essa é uma pergunta retórica, não é uma busca real de informações, mas apenas para deixar o discurso subentendido. Então o apóstolo Paulo ele faz essas perguntas no versículo 31, 32, 33, 34 e 35. No 35 é o último versículo em que ele faz essa série de perguntas. Então para pensar aí, tem algo que possa te separar do amor de Cristo? E o apóstolo Paulo traz aqui algumas hipóteses, algumas questões que podem nos separar do amor de Cristo em potencial, tá bom? Ele cita tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Agora, pare para prestar atenção no seguinte. Eu acho muito difícil, na verdade, posso até arriscar dizer que é impossível ter alguém que esteja vendo esse devocional que não esteja passando ou que não tenha passado por pelo menos uma dessas coisas aqui. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. E talvez até para você entender, é claro que o apóstolo Paulo usa uma linguagem poética, mas, por exemplo, o que é tribulação? Tribulação é uma dificuldade da vida.
uma aflição que você tem, um desafio que você tem na vida, uma tribulação. Né? Angústia, por exemplo, você pode estar lidando com questões emocionais, você pode estar lidando com transtorno de ansiedade, você pode estar lidando com síndrome do pânico. Perseguição, você pode estar sendo hostilizado por causa da sua fé. E tem também questões mais fáceis de visualizar, mais práticas, como fome, nudez. Né? A nudez aqui, a fome, falam de recursos mínimos para você ter a dignidade da vida. Nós estamos passando por uma situação caótica no momento que estamos fazendo esse devocional, lá no Rio Grande do Sul, uma das maiores tragédias, um dos maiores desastres naturais da história do Brasil. E você tem um estado inteiro sofrendo danos sobre isso. Pessoas que estão ali em estado de fome, em estado de nudez, justamente falando dessa dificuldade socioeconômica advinda de uma tribulação, advinda de uma dificuldade, de uma situação que gerou um quadro complicado. E aí, para terminar, ele fala do perigo e da espada, que são ameaças à nossa vida. E é interessante, rapaz, tem um dado que eu vou falar, gente, aqui, isso não é novidade para ninguém, a bem da verdade, né? Eu mesmo já li esse dado várias vezes, ele é constantemente atualizado, mas eu nunca deixo de ficar boquiaberto com essa informação. Que informação é essa, Thiago? No Brasil, os números da violência são muito maiores, muito maiores do que diversos países que se encontram em guerra. Seja guerra contra um outro país, ou seja guerra civil. Os países que estão hoje no mundo em guerra civil, eles matam menos do que a violência urbana do Brasil. Olha o nível que nós estamos. Então, essas situações, elas são potenciais separadoras da nossa fé, porque elas tentam matar a nossa fé. Você pode desfalecer na sua fé diante dessas situações. Mas o apóstolo Paulo fala o seguinte, ó, quem nos separará do amor de Cristo? E ele vai dizer que essas coisas não têm poder de nos separar. Sabe por quê? Ele responde no verso 36, como está escrito, por amor de ti, nós enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Gente, o cristianismo hoje, ele é povoado de pessoas, a grande maioria delas, não todas, mas a grande maioria, que busca no cristianismo um fim para o seu sofrimento. Se eu servir a Deus, meu sofrimento vai acabar. Busca, na verdade, um alívio em Deus. E Deus dá alívio. Mas também a Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições. Então, o sofrimento dessa vida é uma realidade para todo mundo. Desde o ateu mais ateu até o cristão mais cristão. Tá? Então, qualquer pessoa vai passar por aflições dessa vida. Só que, enquanto nós, cristãos modernos, contemporâneos, nós vemos no cristianismo a expectativa de acabar com o sofrimento, os cristãos daquela época glorificavam a Deus por passar pelo sofrimento. Eles viam o morrer por Cristo, sofrer por Cristo, como uma grande honra. Você sabia disso? O sofrer por Cristo, morrer por Cristo, no cristianismo dessa época aqui onde o apóstolo Paulo está escrevendo, era visto como uma subida à honra, uma honra muito grande para alguém. Se alguém morresse por Cristo, era considerado um privilégio da pessoa. Você consegue imaginar? Olha como a mentalidade desses cristãos eram bem diferente da mentalidade dos cristãos atuais. A nossa mentalidade como sociedade, gente, não só os cristãos, mas como sociedade, nós tendemos a fugir do sofrimento. Os cristãos daquela época aprenderam algo que você precisa aprender hoje e levar para o resto da sua vida. O que, Tiago? Nós precisamos glorificar a Deus no sofrimento. O sofrimento, ele não é uma razão para nós abandonarmos a nossa fé. Pelo contrário, é uma plataforma para nós glorificarmos a Deus. Falei algo aqui na segunda-feira e faço questão de repetir hoje. Nós só teremos a oportunidade de glorificar a Deus por meio do sofrimento nessa vida. Lá no céu você não vai ter sofrimento para glorificar a Deus. Então a única chance, o único momento que você tem para glorificar a Deus no sofrimento é nessa vida. Fica inclusive aí uma dica de leitura para quem gosta, né? Dicas de livro, na verdade, 2 livros. Digo 2 porque tem um que eu estou revisitando essa semana e está muito no coração. Né? O que eu ia falar mesmo é O Sofrimento Não É Em Vão, da Elizabeth Elliot. Deixa eu ver se é assim que escreve o nome dela, gente. Elizabeth Elliot, isso mesmo. O Sofrimento Não É Em Vão, da Elizabeth Elliot. Quem conhecer a Elizabeth ou quem já tiver lido o livro,
sinaliza pra gente aí, o sofrimento não é em vão, Elizabeth Elliot, isso que tem a ver com o nosso devocional. E tem um outro livro que eu lembrei aqui agora, porque eu estou relendo ele esses dias, é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Isso mesmo, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. É um livro do C.S. Lewis, dos maiores escritores cristãos de todos os tempos, e o enredo, a história, o roteiro do livro é o seguinte, é como se fosse o diabo dando instruções para um demônio aprendiz sobre como destruir a vida de uma pessoa. E é interessante que essa perspectiva nos ajuda a enxergar as ciladas tão sutis que muitas vezes estão diante de nós e nós não percebemos. Então fica a dica desses dois livros, o Devocional Também é Cultura, O Sofrimento Não é em Vão e Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Então nós precisamos enxergar o sofrimento como um meio de glorificação a Deus. Nós somos como ovelhas destinadas ao matador. Essa mentalidade vai mudar tudo. Tiago, como que eu encontro prazer nessa mentalidade? Aí você vai para o versículo 37, que diz o seguinte: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Gente, sabe por que o sofrimento da vida ele se torna suportável? É porque nós temos um propósito que é maior do que o sofrimento. Nós temos um propósito que é maior do que o sofrimento. Vamos pensar o seguinte: digamos que você trabalhe um trabalho comum, trabalho de escritório, sem carga pesada, trabalho das 9 da manhã às 5 da tarde, trabalho ali horário comercial, tranquilo, não tem erro para você. Você trabalha esse horário, trabalho auxiliar de escritório ali, nenhuma forçação de barra, nenhuma sobrecarga, nenhuma pressão grande. Você ganha um salário mínimo, né? E de repente, ganhando um salário mínimo, você não consegue se sustentar. Aí você pensa, poxa, esse trabalho está complicado, porque eu estou fazendo aqui tudo que eu tenho que fazer, mas não estou ganhando bem. Porque o alvo, o objetivo, a recompensa é muito pouca. Aí o seu chefe chega lá para você e fala o seguinte: olha, você vai continuar fazendo a mesma coisa, você vai ser auxiliar de escritório, fazer os trabalhos básicos. Mas ao invés de você ganhar um salário, eu agora vou te recompensar, você vai ganhar 30 salários. Quanto é que dá 30 salários hoje no Brasil? Vamos sonhar com esse, né? Salário mínimo 2024, vamos colocar aqui. Olha aqui, 1.640. Agora quanto é 1.640 vezes 30? 1.640 vai 49.200 reais. Vamos arredondar? Você vai sair de 1.640, que é um salário mínimo, para ganhar 50 mil reais, para continuar fazendo a mesma coisa, um trabalho simples, básico. Você vai ter muito mais prazer nesse trabalho, por quê? Porque a tua recompensa ela é muito maior, ela é muito acima da média, até desproporcional. Um salário desse para auxiliar de escritório no Brasil não existe, né? Isso aqui já vai até acima do teto do serviço público. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: a gente encontra prazer, não prazer na dor no sentido de masoquismo, mas a gente encontra prazer em sofrer por Cristo quando nós temos noção da nossa recompensa. É aí que entra você meditar na palavra de Deus para você entender o seguinte: aquilo que está preparado para nós é muito maior do que tudo que nós passamos aqui. Então, quando a gente olha para tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, tudo isso é difícil? É, mas é o mínimo se comparado ao que Deus nos deu em Cristo, na cruz, e nos dará por toda a eternidade. Essa é a forma de você ler a realidade, de você ler o presente momento. Nós precisamos ler a vida, ler o material, o finito, com os olhos da eternidade. Precisamos olhar essa vida finita com os olhos da eternidade. Então, quando você olha com os olhos da eternidade, tudo passa a valer a pena em Cristo. Por quê? Porque a recompensa que Ele tem para você é maior. Normalmente, quando nós passamos por uma tentação, gente, e a pessoa que não tem a verdadeira revelação de Cristo, da palavra de Deus, ela vê a tentação e tenta não pecar, por assim dizer, pensando da seguinte forma: poxa, estou perdendo a oportunidade de desfrutar de tal coisa, perdendo a oportunidade de aproveitar tal coisa, perdendo a oportunidade de fazer isso, fazer aquilo. E é dessa mentalidade que vem aquelas perguntas, né? Crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente não faz isso, crente não faz aquilo outro. Na verdade, a pessoa está olhando a vida de hoje com os olhos meramente carnais. Mas quando eu olho pela perspectiva da eternidade,
aquilo que eu vou abrir mão aqui é infinitamente pequeno diante das grandes coisas que Deus já nos deu, que Deus tem nos dado e que Deus nos dará. Então, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Enxergue a vida de hoje com os olhos da eternidade e viver vai ter um significado muito transformador para você. A sua vivência vai ser ressignificada através dessa palavra de hoje. Amém, gente? Vamos orar juntos? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. E eu oro para que ela não seja apenas a palavra do dia hoje, mas que seja um norte para o nosso coração, um norte para a nossa vida. Eu te peço isso com toda a força do meu coração, Pai. Que cada um que está aqui nesse momento assistindo esse devocional possa entender pela revelação do seu Espírito aquilo que nós falamos agora. Em nome de Jesus. Amém. Gente, like no vídeo, o seu like é muito importante. Vem para o nosso grupo de links dos devocionais, onde eu envio diariamente o link dos devocionais, está aqui tanto nos comentários quanto no chat, mas não sai daqui dessa transmissão sem antes você deixar um comentário sobre qual foi a parte desse devocional que mais falou com você, tá bom? Seu comentário, seu feedback é muito importante e eu sempre faço questão de ler todos os comentários e também respondê-los. Vamos juntos? Segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.